Fala galera, meu nome é Jonathan, estou aqui para mais um vídeo e hoje eu vou trazer um tema um pouco diferente dos outros temas que eu estava trazendo anteriormente. É mais um relato mesmo da minha vida. Eu sei que eu falei que o canal ia ser sobre assuntos inúteis, né? Infelizmente vou cair em contradição porque esse assunto, de certa forma, ele é importante, tem uma certa relevância. Então, se você curtir e gostar, né, considere se inscrever no canal e comenta mais alguns outros assuntos, talvez que eu possa estar trazendo aqui depois. Então vamos lá. Para quem não sabe, né, eu tinha miopia e astigmatismo, que são doenças de refração, vamos dizer assim, que são doenças oculares em que o indivíduo ele tem dificuldade para enxergar e tem que utilizar o óculos, né, então são consideradas doenças refrativas. Certo. Então, na minha infância, eu não precisava usar óculos, eu enxergava normal. Na minha família, a maioria das pessoas também não precisa usar óculos e tudo certo, tudo beleza. Só que a partir de mais ou menos do nono ano, eu tinha mais ou menos uns 14 anos, eu comecei a ter dificuldade para enxergar. Isso a gente começa a notar principalmente na escola, né? Porque eu sempre sentei no fundão, aluno do fundão, e você começa a ter dificuldade um pouco assim para copiar, para enxergar o quadro. E eu acho que um fator também, e isso é importante a gente falar, que quando a gente fala do abuso em telas, ou se não, às vezes a criança ali, um adolescente que passa muito tempo ali na frente da televisão também, e aquele esforço no olho, vamos dizer assim, principalmente nesse período da infância e adolescência, ele pode gerar sim esses problemas oculares, que era o meu caso, que eu jogava muito videogame, eu ficava horas e horas jogando videogame, e alguns jogos nossa, eu ficava assim vidrado na televisão, e isso também fez com que acentuasse esse problema que eu tive, sabe? Principalmente por causa do Need for Speed Underground 2. Então, se você é velho, você vai saber do que eu tô falando. E nesse período eu comecei a ter essa dificuldade, né? Mas ainda assim a gente vai postergando, né? Muita gente eu imagino que também é assim, tem um certo grau, uma dificuldade, mas vai postergando. Até eu chegar no ensino médio, que eu já tinha que essa dificuldade foi aumentando para enxergar e tal. E eu já não conseguia mais enxergar muito do fundo, eu comecei a ter que sentar mais na frente. E foi quando eu fui no oftalmologista pela primeira vez, que a doutora foi, né, fez o exame lá. Para quem ainda nunca foi, né, e às vezes tem medo, é bem tranquilo. Eles, tipo, você senta na cadeira lá, ela meio que coloca um aparelhinho que tem várias lentes. Aí você vai falando, se você tá enxergando melhor ou pior. E através desse exame o médico consegue identificar qual é o seu grau, se você tem um grau, enfim. E então, nesse momento, né, mais ou menos eu tinha uns 14 anos, eu fui diagnosticado com miopia e astigmatismo. Inclusive, né, aí o doutor ele vai passar a receita, né, do óculos, aí você tem que ir lá na ótica lá e mandar fazer seu óculos. E assim eu fui, né, muito descrente, porque nossa, eu vi as outras pessoas usando óculos, eu falei assim, nossa, Deus me livre se um dia eu tiver que usar óculos, nossa, deve ser muito ruim. E chegou o dia, né, aí eu fui lá, comprei meu primeiro óculos, nossa, o mais simplesinho que tinha. E, nossa, já mudou muito, principalmente na escola, eu já consegui enxergar bem melhor. Mas assim, eu sempre fui relutante com óculos, não sei, sabe, assim, eu acho que, vai de cada pessoa, né, tem gente que se adapta, tem gente que gosta. Eu nunca gostei, sabe, eu sempre sentia que, sei lá, parece que não combinava comigo, com a minha personalidade, sabe. O óculos emitia, sei lá, uma pessoa, assim, nerd, inteligente, e sei lá, eu era bagunceiro no fundão, e, tipo, eu não tinha o perfil da pessoa que usava óculos, sabe, eu não era digno de usar óculos. E, enfim, né, coisa de adolescente. Aí aí eu usava o óculos mais no período normal das aulas e no recreio, tipo, eu tirava o óculos, falava: "Não, tipo assim, não tô enxergando nada, mas tá tudo certo". E eu fiquei, então, um tempo utilizando óculos, desde essa época eu já praticava atividade física, então eu já fazia musculação, futebol, e isso também era um fator muito ruim, porque você não consegue, a maioria das vezes, praticar os esportes com óculos.
assim, até que dá, mas é meio perigoso, você fica com medo da bola bater, enfim, às vezes o suor, ele fica embaçando, então não é interessante. Você usa óculos, já tentou fazer isso, você sabe o que que eu tô falando. E tinha esse problema, e eu tinha que fazer o esporte então sem o óculos. E assim, tipo, é muito mais difícil, né, você praticar o esporte lá sem enxergar. E isso era um problema. Até que eu tinha uma amiga, enfim, que o tempo foi passando, e um amigo foi e me falou das lentes de contato, que usava lente de contato. E eu meio que estranhei, eu falei assim: "Ah, cara, como assim não tem nada no seu olho?" Ele falou: "Não, tem sim, tô usando a lente". Aí eu fui e olhei bem assim no olho dele, eu falei assim: "Cara, realmente, tem uma lente aí". E foi quando então, né, eu sugiro então, às vezes você tem como se diz, uma experiência parecida com o meu relato, você não gosta de usar óculos, você precisa às vezes, né, praticar um esporte, o óculos atrapalha, tentar usar a lente. Então você vai lá, conversa com o seu oftalmologista, né, claro que depois dessa época eu sempre fiz o acompanhamento, é ideal a gente fazer o acompanhamento anual. Aí eu fui e falei pra ele: "Não, eu tenho interesse em usar a lente". Aí ele foi e, assim, outra coisa também que eu tinha é porque, assim, eu imaginava: "Nossa, a lente, tipo, tem que colocar uma coisa no seu olho", sabe. Eu sempre tive, sabe, assim, uma agonia, eu falava assim: "Não, nunca vou conseguir usar isso, ter que ficar colocando uma coisa no meu olho". Mas foi bem tranquilo, porque, tipo, as primeiras vezes lá, quando você vai colocar, tipo, não é você que coloca. A enfermeira ela vem e coloca e tal. Como ela já tem muita prática, então assim, é bem tranquilo, você nem é tão traumático, eu achei que ia ser pior, mas assim, ela foi super bem e tal, não dói, você só fica um pouco assim, meio receoso, mas dá certo. E nossa, quando eu coloquei a lente ali, pra mim foi, nossa, foi um paraíso. Eu testei 2 tipos de lente. Existem as lentes rígidas, que geralmente são lentes que elas duram mais tempo, então às vezes 6 meses, 1 ano, são um pouco mais desconfortáveis. E tem as lentes gelatinosas, que elas geralmente são descartáveis, então elas duram 1 mês, 2 meses, mas elas, como se diz assim, encaixam melhor no olho e são mais confortáveis. E nossa, a rígida até que eu já consegui usar, era usável, mas a gelatinosa foi perfeito pra mim, sabe. Eh, Além de eu conseguir enxergar muito bem, foi muito confortável, então depois que você coloca, você fica, assim, um pouco receoso, assim, como eu falei, mas passa um tempinho, você esquece que tá usando lente, sabe, é como se você não tivesse problema de visão. E aquilo ali pra mim foi uma maravilha, sabe. Então eu já falei para o médico, falei: "Nossa, eu quero muito isso, tem que conseguir para mim". Aí ele faz meio que uma adaptação lá do grau, né, do óculos pra lente, que é um diferente lá. Aí ele vai ele mesmo, lá da clínica, ele faz o pedido da sua lente específica, né, para o seu problema. Como eu tinha miopia e astigmatismo, então a lente ela meio que tem que corrigir esses 2 problemas. Aí a pessoa que tem só um problema, enfim, a lente vai estar corrigindo de acordo com o seu problema. Beleza, e assim foi. Isso eu tinha mais ou menos uns 17 anos. Cara, e eu fiquei usando a lente, tipo assim, forever, né, eu acordava de manhã e ia até à noite. Não é o indicado é que você não ultrapasse, se eu não me engano, são 8 horas com a lente. Mas enfim, né, é o médico que vai te orientar corretamente quando você for utilizar. Mas enfim, eu usava demais, demais, demais e assim foram muitos anos utilizando a lente, foi extremamente útil. Até quando eu tinha uns 20 e poucos anos, eu fiquei sabendo que existia uma cirurgia, que é a cirurgia refrativa. E essa cirurgia, meio que corrigia o grau, tipo, e eu não ia ter que usar lente, eu não ia ter que usar óculos, não ia ter que usar mais nada. Mas para fazer essa cirurgia tinha, 2 condições. A primeira condição é que você tivesse o seu grau estabilizado. Então, normalmente, né, para quem tem problema de visão aí, vai ver que quando você vai fazendo todo ano, né, por isso que tem que fazer anualmente a consulta, o seu grau às vezes muda, então às vezes você está usando um óculos, aí no outro ano já tem que trocar o óculos porque o grau aumenta, ou às vezes diminui. Enfim, é meio assim, meio estranho isso. E ele tem que estar estável, porque não adianta nada, tipo, o seu grau,
tipo, você faz a cirurgia, zera seu grau, você fica beleza. Aí no outro ano, tipo, seu grau muda e você tem que, tipo, você volta a ter que usar óculos, entendeu? Então por isso que uma das condições é que seu grau esteja estabilizado. E a outra condição é que seu olho seja propício para cirurgia. Então, é, tem alguns exames que você vai fazer e esses exames vão analisar se seu olho pode, se você pode ou não fazer a cirurgia no seu olho, se o seu olho, vamos dizer assim, suporta a cirurgia, porque, enfim, querendo ou não, é cirurgia, então tem que fazer essa análise aí, que é o médico que vai estar fazendo, você vai estar fazendo os exames só, e ele vai te falar. E no meu caso, demorou muito pro meu grau estabilizar, então eu já tinha falado, nossa, eu quero, meu sonho é fazer essa cirurgia. Só que, tipo, dos 24, aí foi passando 25, meu grau sempre ia aumentando. Miopia, astigmatismo, eles meio que ficavam alternando. E até mais ou menos os meus 28, 29 anos, que foi quando ele deu uma estabilizada. Que aí eu fui conversando com o meu oftalmologista, aí ele falou assim, não, vamos esperar ainda mais um pouquinho. E finalmente, nos meus 30 anos, 30 ou 31, agora eu tô com dúvida, quando você vai ficando velho, tem muitos anos, mas se eu não me engano foi nos meus 30 anos. Eu resolvi então, ele falou que eu poderia fazer cirurgia, né? Então eu fiz os exames para ver se eu realmente eu poderia, como eu falei. E os exames afirmaram que eu poderia fazer cirurgia e meu grau já estava estável. Então eu fiz a cirurgia e foi uma beleza, tipo, nossa, um sonho. Se a lente já tinha sido bom demais, a cirurgia foi melhor ainda. Mas aí eu vou tentar dividir esse vídeo, né? Eu vou tentar fazer em 3 vídeos. Esse vídeo era mais inicial para vocês, né, saberem um pouquinho da minha história com lente, com óculos, meus problemas de doenças refrativas. E no outro vídeo eu vou falar um pouquinho sobre as cirurgias, porque tem mais de um tipo de cirurgia, então talvez você tenha alguma curiosidade, então eu vou falar um pouquinho. Às vezes você está querendo fazer, então acho que talvez seja relevante, é relevante o conteúdo. E no último vídeo eu vou falar especificamente de como foi, né? Como foi a cirurgia que eu fiz, né? O pós-operatório, tudo certinho. Especificamente da minha cirurgia, né? Meu relato. E é isso. Qualquer dúvida vocês deixam aqui nos comentários. Eu acho que eu falei tudo, falei até demais. E é isso, gente. Valeu, tamo junto.